Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Como é importante para nós dar espaço à Palavra de Deus. Importante lembrar, estamos no mês de setembro, a Igreja no Brasil dedica ao mês da Bíblia para que tomemos consciência da importância e da eficácia da Palavra de Deus na vida de cada um de nós. Como diz o próprio profeta Isaías, assim como a chuva e a neve caem do céu, para lá não voltam antes de molhar a terra, fazer fecundar a semente, para que ela cresça e produza frutos, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus sem cumprir o que é esperado. Por isso nós queremos permitir que esta palavra nos alcance e transforme a nossa vida. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, em atitude de prontidão, a acolher esta mensagem da Palavra de Deus que certamente tem muito a nos ensinar no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós escutamos um trecho bem breve do Evangelho de São Lucas, mas é um trecho fundamental para que compreendamos a nossa missão como cristãos. Afinal de contas, é um trecho que nos mostra qual é o destino de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Deste modo, nós entendemos que o destino do Mestre é também o destino dos seus discípulos. Assim como Jesus, por consequência de sua fidelidade, entregou a sua vida, aqueles que decidem livremente seguir os seus passos precisam ter esta mesma disposição. Trata-se do segundo anúncio da sua paixão. Pela segunda vez, Jesus anuncia, preparando o coração dos seus discípulos, qual será o seu destino. Seu destino será a entrega, a humilhação, a dor, a cruz, a morte de cruz, mas ele ressuscitará no terceiro dia. Por isso vamos acolher esta mensagem do Evangelho, que nos ajuda a tomar consciência do que é ser cristão. O Evangelho começa dizendo justamente assim: todos se admiravam de tudo o que ele fazia. Portanto, os gestos que Jesus realizava naquele tempo, cumprindo a sua missão, o seu ensinamento, os seus gestos em favor das pessoas que tanto necessitavam, as curas que Jesus realizava, a libertação de tantas pessoas que estavam possuídas por espíritos maus. Isso causa admiração nas pessoas. No entanto, por causa disso, muitos confundiam que tipo de Messias era Jesus. A expectativa messiânica daquele tempo era justamente de um Messias que viesse com a força, com o poder, com a autoridade, com a carruagem, com o exército forte. Mas Jesus ajuda os seus discípulos a compreenderem que não. Ele é um Messias diferente. Por isso não será compreendido por muitos. Por isso, muitos não acreditam que ele é o Messias. Como diz até mesmo uma antiga canção, eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador. Por isso não creram nele e mataram o Salvador. Jesus tinha consciência de qual seria o seu destino. Por isso tenta ajudar os seus discípulos a compreenderem justamente isso. Talvez, lá no momento da cruz, os discípulos puderam compreender tudo isso que antes Jesus lhes havia dito. Pois bem, o povo está admirado com Jesus, mas ele não quer iludir os seus discípulos. Jesus é muito aberto, claro, transparente com os seus discípulos. Por isso, voltando aos seus discípulos, diz: Quanto a vós, abri bem
os ouvidos. Importante esta expressão de Jesus, abrir bem os ouvidos, ouvidos abertos, atentos. Não só os ouvidos físicos, mas, sobretudo, os ouvidos do coração, de forma que possamos escutar as palavras de Jesus de forma profunda, que ela nos alcance a partir do nosso interior. É esta atitude que Jesus pede dos seus discípulos, abri bem os ouvidos, escutai. Hoje também esta expressão de Jesus é muito útil e necessária para a nossa vida. Nós temos grande dificuldade para ouvir a voz de Jesus. Muitas vezes nós escutamos somente os nossos próprios gritos interiores. Nós não somos educados a aprender a escutar os outros. Falamos muito e pouco sabemos escutar. E quando escutamos, escutamos outros barulhos deste mundo, mas não distinguimos bem a voz de Deus. Por isso Jesus pede esta atitude de ter ouvidos atentos e abertos para escutar a sua palavra. Portanto, também nós tenhamos ouvidos abertos para ouvir, escutar, compreender, acolher as palavras de Jesus. E quais são as palavras de Jesus? O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Então vejam bem, justamente na contramão do que era a expectativa messiânica daquele tempo. Todos pensavam que o Messias viria forte, que era para ser servido, e de repente o Messias se revela como servo, humilde, despojado, que está disposto até mesmo a ser humilhado, carregar a cruz e morrer para nos salvar. Portanto, isso causa um escândalo para muitos naquele tempo e ainda hoje. Há muitos que não querem acolher o Cristo humilde, o Cristo servo, o Cristo sofredor que entrega a sua vida para nos salvar. Por quê? Porque o Cristo que nós cremos determina muito o nosso modo de nos comportar. Se eu acolho um Cristo que é servo, humilde, que aceita a humilhação e a cruz, como seu discípulo também preciso assumir este caminho. Por isso que muitos preferem um Cristo forte e glorioso que não passe pela cruz. No entanto, os evangelhos são muito claros em dizer que o Cristo da nossa fé é o Cristo da cruz. E mais ainda, em tantas passagens do evangelho, além de Cristo mostrar que o seu caminho é o caminho da cruz, da abnegação e da entrega, Jesus diz aos seus discípulos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não há outro caminho a não ser o caminho da cruz. Por que isso é importante para nós? Porque hoje há muita propaganda de um cristianismo fácil, sem a cruz. Não é possível seguir Jesus sem a cruz. Por isso sempre retomamos aquela expressão dos padres da igreja primitiva. Quem procura o Cristo sem a cruz poderá encontrar a cruz sem Jesus. Não há cristianismo sem cruz. Nós decidimos seguir Jesus, que deu a sua vida por nós, para vivermos como Ele. Então não decidimos ser cristãos para ganhar a vida neste mundo, como muitos pensam, utilizando da religião para ganhar a vida neste mundo. Ao contrário, assim como Cristo veio para dar a vida, ser cristão também é para dar a vida para que outros tenham a vida plena. Por isso, abnegação, esvaziamento, humildade, serviço, assumir a cruz de cada dia com esta firme convicção de que assim como Cristo venceu a cruz e a morte, com Ele nós também venceremos a dor, o sofrimento e até mesmo a própria morte. Por isso os discípulos de Jesus não compreendiam estas suas palavras, porque justamente esperavam um Messias diferente. Hoje, nós também, como foi dito muitas vezes, temos essa dificuldade de compreender e acolher um Messias simples, humilde e servidor. Mas é este o Cristo da nossa fé. Por isso, com os olhos fixos em Jesus, saibamos ressignificar o nosso caminho, saibamos ressignificar muitas vezes a dor que temos que suportar, o sofrimento, a cruz do dia a dia com esta convicção de que um discípulo participa também do mesmo destino do seu mestre. Se o caminho do mestre é o caminho da abnegação, é o caminho da cruz, é o caminho da entrega, precisamos ter a coragem de também participar
deste caminho fazendo a entrega da nossa vida, sempre acolhendo os valores como a humildade e o serviço para o bem do reino de Deus. Como é bom, querido irmão, querida irmã, sermos nutridos pela palavra de Deus. Dela recebemos encorajamento, somos revigorados na fé, na esperança e no amor para continuar a nossa missão. De forma especial, o ensinamento do Evangelho de hoje ajuda-nos a ressignificar a nossa cruz de cada dia, o sofrimento, a dor que às vezes temos que atravessar, com esta convicção de que o destino dos discípulos e discípulas é o mesmo destino do nosso Mestre. Portanto, se a vida de Cristo foi de entrega, de humildade, de serviço, também cada um de nós, como seus discípulos e discípulas, devemos assumir estes valores. Rezemos ao Pai Eterno pedindo que sejamos fortes para testemunhar a nossa fé cristã até o último momento. Rezemos juntos. Pai Eterno, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje a luz e a força do Espírito Santo, para que sejamos fiéis ao ensinamento do Evangelho. Ajuda-nos, Pai Eterno, a suportar a cruz de cada dia, sempre com os olhos fixos em Jesus, ressignificando todos os dias a nossa dor e o nosso sofrimento com a firme convicção de que com Cristo venceremos e com Ele ressuscitaremos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.